No século XV, a Europa vivenciou uma profunda transformação em diversos aspectos da vida social, econômica, cultural e política. A urbanização começa a ficar consolidada e surge uma nova moralidade entre os habitantes das cidades, destacando-se a emergência da burguesia e a acumulação de riquezas que passou a ser medida não mais pela posse de terra, mas sim pela circulação comercial e os lucros obtidos. A cultura também passou por mudanças profundas, impulsionadas pelo movimento renascentista, e o pensamento secular ganhou destaque, afastando-se dos dogmas religiosos e focando na especulação teórica. Esse movimento acabou reacendendo questões políticas que haviam sido deixadas de lado. Enquanto isso, na Europa, diversos países estavam passando por processo de centralização política, resultando na formação de estados nacionais. Apesar de ter sido a região mais rica durante a Idade Média, com cidades comerciais prósperas como Veneza e Gênova, a Itália não conseguiu se unificar nacionalmente. Foi nesse contexto que emergiram figuras como César Borgia e Lourenço de Médici, e surgiram questionamentos sobre o papel do Principado versus a República. Durante o início do século XVI, Florença estava enfrentando mudanças internas, buscando se proteger de ameaças externas. Foi nesse cenário que nasceu Nicolau Maquiavel, em 1469. Ele cresceu em uma Florença tumultuada politicamente e se envolveu ativamente na cena política. Maquiavel testemunhou as mudanças políticas e a instabilidade da Itália. Ele experienciou a queda e a ascensão de líderes, inclusive o período de exílio e prisão. Durante sua trajetória, publicou obras importantes, como O Príncipe e Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, explorando questões sobre o poder e a governança. Maquiavel faleceu em 1527, deixando legado duradouro em termos de pensamento político e reflexões sobre o poder. Sua influência se estendeu para além de seu tempo, governança, estratégia e política ao longo dos séculos. O autor se destacou ao introduzir uma nova abordagem na análise política, afastando-se das estruturas da escolástica medieval e estabelecendo as bases para uma ciência política inovadora ao defender a investigação empírica como uma ferramenta fundamental. O foco principal de Maquiavel era a compreensão da sociedade por meio da análise dos humanos concretos, sem se envolver em especulações metafísicas. Ele não se preocupava em descrever ideal de Estado ou comportamento moralmente correto, mas sim entender como as estruturas políticas realmente funcionavam e como as pessoas agiam dentro delas. Maquiavel separava a política da moralidade, focando no que era, não no que deveria ser. Ele estudava a organização das sociedades e o comportamento real das pessoas, não prescrevendo o caminho virtuoso, mas sim observando como as coisas aconteciam na prática. Embora reconhecesse a presença de intenções morais nas ações de poder, ele considerava que essas intenções não eram primordiais em relação aos resultados alcançados. A política não era orientada pela moral, mas sim pelo interesse político, especialmente na busca pela preservação do poder. As observações em O Príncipe ilustram a ruptura profunda entre política e ética. No entanto, é interessante notar que essa abordagem difere do que Maquiavel expressou em Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, onde ele evidenciava seu compromisso com a cidadania, conectando a ação política com questões éticas. Para Maquiavel, a preservação do poder, tanto em principados quanto em repúblicas, era fundamental. Isso levou à separação entre política e moral, enquanto simultaneamente criava uma nova ética alinhada com os interesses do governo. Maquiavel, por meio da comparação entre fatos históricos, adotava uma abordagem cíclica, onde diferentes formas de governo se repetiam em ciclos de revolução, trazendo à tona padrões recorrentes. Ele acreditava que a natureza humana era intrinsecamente imutável, concluindo que a ambição e o egoísmo eram os motores das ações humanas. Ele postulava que os indivíduos só recuavam diante do mal quando coagidos pela lei. Ele via a natureza humana, quando considerada na esfera política, como fundamentalmente má. Em O Príncipe, Maquiavel começa sua obra abordando as formas de governo que têm existido ao longo do tempo. Ele substituiu a clássica tripartição aristotélica polibiana por uma divisão mais simples: repúblicas e principados. Os estados eram governados ou por uma única pessoa nos principados ou por um grupo coletivo nas repúblicas. Nas repúblicas, haviam diferentes modalidades. Na aristocracia, uma minoria governava sobre a maioria dos cidadãos, enquanto na democracia restrita, o contrário ocorria. Quanto aos principados, eles podiam ser hereditários, onde o poder passava de acordo com leis de sucessão, ou novos, conquistados por quem ainda não era príncipe. Os principados novos podiam ser conquistados através de virtude pessoal, sorte, violência ou consentimento dos cidadãos. Maquiavel viu o governo misto como a melhor forma de governo, pois equilibrava as características das diferentes formas puras de governo. No capítulo 18 de O Príncipe surge a questão: é melhor para o governante ser amado ou temido? Maquiavel ponderava que o ideal seria ser ambos. No entanto, reconhecia que era difícil reunir essas qualidades em um líder. Ele argumentava que, se uma escolha fosse necessária, era mais seguro ser temido do que amado. Maquiavel defendia que o príncipe sábio e amado poderia ser desrespeitado e sua autoridade ameaçada, a menos que também inspire esse temor.
Sobre a fortuna e virtude em Maquiavel, a fortuna, segundo Maquiavel, desempenha um papel fundamental na ação política, representando metade da vida que escapa ao controle individual. Ela oferece a ocasião, que é aproveitada pela virtude do governante. O homem de virtude é aquele que sabe exatamente quando agir. O estadista sábio e prudente busca na história situações semelhantes e exemplares, das quais extrai conhecimento sobre os meios de ação e previsão dos efeitos. O objetivo é manter-se à frente dos eventos, moldando-os e fornecendo alternativas, pois a fortuna então é comparada a um rio impetuoso. Dessa forma, os homens devem construir diques e barragens para se precaver. A vontade criadora é apenas método para a ação, uma vez que a ação humana é condicionada pela necessidade. A virtude, composta por coragem, capacidade e eficácia política, é a habilidade pessoal de dominar eventos e alcançar objetivos usando qualquer meio. A fortuna é poderosa, mas não é onipotente. Ela deixa espaço para o livre-arbítrio humano, sabedoria e... Ela exerce seu poder onde não encontra resistência, especialmente quando as pessoas estão covardes e fracas. No início, metade das ações humanas são ditadas pela fortuna e a outra metade pela virtude. No entanto, é possível alterar esse equilíbrio em favor da virtude. Romper o equilíbrio ou usar mais do que ser prudente, enfrentar a fortuna se torna programa político maquiavélico. Para isso, Maquiavel recomenda não perder a oportunidade, que é a ponte entre a virtude e a fortuna. Maquiavel discutia a necessidade de manipular o povo. Ele via nas mentiras meio de evitar insurreições e garantir estabilidade e ordem. Embora virtudes como bondade, generosidade, clemência e sinceridade fossem desejáveis em governante, reconhecia que o mundo raramente permitia que tais virtudes fossem consistentemente mantidas. Portanto, o líder deveria parecer possuir essas qualidades principalmente para construir uma imagem pública positiva. Para ele, o Estado era uma entidade em constante fluxo, necessitando ser mantido, fortalecido e até reformado para assegurar sua preservação. Sua única finalidade era a prosperidade e grandeza do Estado. O objetivo que transcendia as noções convencionais de bem e mal, o organismo estatal era o centro do interesse político, e os governantes se dedicavam a conquistá-lo e mantê-lo. Maquiavel aceitava essa identificação de interesses entre o príncipe e o Estado sem examiná-la, considerando-a um axioma fundamental. Esse termo carregava a ideia de poder central soberano. Esse poder soberano centralizava e consolidava-se emergindo como uma entidade que prevaleceu sem nenhuma instituição política rival. A religião, para Maquiavel, possuía relevância apenas sob a perspectiva do Estado, sua preservação e grandeza servindo à política. Ela se tornava instrumento disciplinador insubstituível, um pilar essencial para a estabilidade pública. Quando o culto religioso era negligenciado, poderia ocorrer a corrupção e a queda do Estado. Para qualquer governante, fosse despótico ou constitucional, manter a base da religião era dever sagrado, garantindo a união e os bons costumes. Importava pouco se os governantes pessoalmente não acreditavam na religião. A verdade ou falsidade não era o cerne, mas sim a sabedoria política e o entendimento da natureza humana. Cabia aos líderes manipular oráculos, milagres, augúrios e profecias. Maquiavel até sugeriu a criação de uma religião, se isso servisse aos propósitos do governo.